Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nossa querida Cris já está aqui conosco, a Celinha, convidada de honra hoje. Prazer e honra, né, Verinha? Estamos aqui mais uma noite. Hoje é aquela tipo de noite que eu só vou ouvir e sugar os conhecimentos de vossas senhorias. Isso mesmo, Alessio. Vamos só ouvir a Célia hoje. Como diz a Célia, prazer e honra, Célia, de você estar aqui conosco, né? Nossa companheira Célia, que deu certo, graças a Deus, né? De estar aqui conosco. Já tem um contrato assinado, né, Alessio? Não tem como escapar, né? Seja muito bem-vinda. E depois fale sobre também o Centro Espírita, né? Divulgue também. Boa noite aos companheiros que estão conosco, os que entraram no programa gravado, meu companheiro Alessio. Muito boa noite. Maravilha. Boa noite a todos, boa noite a todos. Prazer e honra estar aqui. Que beleza, Verinha, Alessio. Muito obrigada pelo convite. Obrigada à Rádio Web Cristo Consolador por nos dar essa grande oportunidade de estarmos aqui, eu, você e Emmanuel, não é? Gratidão, faço parte do grupo Lumos, né, o Semeador, aqui na Zona Sul, Santo Amaro, uma seara também muito maravilhosa, faz vários trabalhos, e agora está entrando com trabalhos profissionalizantes, não é? O Lumos, né, para ser uma instituição, e se Deus quiser, já deu certo. Gratidão a todos. Boa noite. Totalmente inserido no tema de hoje, tá vendo? Nos espelharmos e nos inspirarmos no bem. Olha aí, Veninha, como que até na apresentação ela já está dando show. Vê se pode. Quando eu crescer, eu quero ser assim, Alessio, literalmente. A gente chega lá, né? A gente chega lá, Veninha. Então, boa noite, né? Mais uma vez eu, você, Emmanuel, nessas reflexões, né? E nesse convite que Emmanuel nos faz, né? Para estarmos refletindo, buscando a nossa melhora, a nossa transformação, transformarmos o nosso pensamento, nosso sentimento, as nossas ações, através dessas reflexões, através do Evangelho de Jesus, essas ferramentas, né? Mesmo diante de todos os desafios, que a gente não perca, né? O nosso foco. Agora peguei essa mania de foco, não sei por quê. Que a gente não perca, né, a nossa meta, que é a nossa transformação, né? E para darmos continuidade, vamos fazer a nossa preparação, para estarmos já nos conectando, né, com a espiritualidade de luz, os nossos mentores.
o mentor da web rádio Cristo Consolador, do programa Eu, Você, Emmanuel, do livro Dias Melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Item ser bom. Ser, né? Esse ser bom, né? Quer dizer, seja, né? Hoje nós temos uma professora de língua portuguesa aqui, viu, Alessio? Nós temos que tomar cuidado aqui com a nossa fala, né? Não tenha dúvida. Ser bom sempre. Não te exasperes com quem necessita de ti. Escuta com paciência a queixa de quem costuma se repetir de maneira enfadonha. Não há quem meça a angústia da alma que sofre. Não te insensibilizes diante de quem se humilha, expondo-te às tuas fraquezas. Nem tomes a conta de desequilíbrio a atitude daquele que se encoraja a te revelar. Quem não tratará estigmas, quem tenta oculta alheia percepção? Milhares de criaturas que retenham contigo choram às escondidas, e é possível que seja uma delas. O que em ti não te escandaliza, por que haveria de escandalizar nos outros? Levanta o caído e te levantarás com ele. A bondade não formula indagações descabidas e não pede contas a quem auxilia. O único juízo que jamais se equivoca em relação ao próximo é o do amor. Olha que mensagem, né? Essa mensagem ela vem de encontro mesmo, né? Ao tema de hoje, a compaixão, a bondade, o amor, benevolência, que a gente tenha esse olhar para com o próximo, né? Como ele bem coloca aqui, o nosso irmão José, na noite de hoje, a pessoa está se abrindo conosco, a pessoa está nos achando um porto seguro, nos considerando uma pessoa capaz de ouvir, capaz de compreender. Então, que a gente haja, né? Que a gente faça aquilo que a pessoa espera de nós, que é o auxílio, que é o conforto, que é o ombro amigo, e não o que a gente costuma fazer, infelizmente, né? Apontar o dedo, julgar. A primeira coisa que a gente faz, né? É julgar, né? Julgamos muito rápido, temos resposta para as dificuldades do outro, assim, tranquilamente. Medimos, né? Medimos sofrimento, como ele bem coloca aqui, a pessoa que está no sofrimento, ela não tem condições de medir, ela não sabe, ela está em meio ao sofrimento. E nós medimos. Isso que você está passando não é nada. Imagine, né? Nós medimos sofrimento, nós comparamos. E que, o convite da noite de hoje, pelo irmão José, é que a gente não faça isso, que a gente tenha um olhar, né, uma empatia, uma benevolência para aquele que nos procura. Porque se ele está nos procurando, é justamente porque confia em nós, porque vê em nós algo que lhe apontou que ele pode se abrir, que ele pode falar, que ele possa colocar, né, as suas dificuldades. E o que a gente vai fazer, né, em troca de tanta consideração? A gente vai colocar tudo a perder, né? Então, que a gente não faça isso, que a gente tenha um outro olhar, que a gente tenha um amor ao próximo, né? Como é o convite de Jesus e também da noite de hoje, o tema, que a gente tenha mais empatia, que a gente se coloque, né? Porque se eu não tenho aquele defeito, né? Eu acho que eu não tenho, tantos outros eu tenho, com certeza, né? Não vamos nem contar. Então, que Jesus nos abençoe, já vamos envolvendo nosso companheiro Alessio, que vai fazer
preparação da noite de hoje, que ele esteja bem intuído e nós bem receptível, né? Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, Verinha, é isso mesmo, né? A gente precisa agir no bem, né? A gente se estuda e sabe que quando a gente nunca vai saber quando a gente vai fazer a passagem, né? Passagem a qualquer momento. E a gente nunca vai estar preparado para isso, acredito eu, né? Normalmente a gente nunca está preparado. Mas quando nós chegarmos do outro lado, o único advogado mesmo, que vai estar presente ali, de prontidão, do nosso lado, são as nossas ações no bem. É isso que vai nos proteger. É isso que vai definir da forma que eu vou, do jeito que eu chego do outro lado, como que eu vou me adaptar. Então nós temos que plantar isso agora, né? Que tem tudo a ver com o tema de hoje, é nós agirmos no bem. Cortella sempre fala, a gente menciona aqui, né? Fazermos o melhor dentro das condições que a gente tem para fazer. Até termos condições de fazermos melhor ainda. Então, vamos agir no bem. Hoje a gente já tem discernimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado, né? Você citou o exemplo de quando alguém vem pedir ajuda e a gente minimiza, né, o sofrimento alheio. Isso quando a gente não pega esse sofrimento e ainda passa para todo mundo. Olha como a pessoa é fraca, olha como fulano é isso. Você acredita que a pessoa veio me falar? A gente ainda sai, não ajuda, minimiza e ainda sai espalhando para todo mundo. Então a gente precisa entender que aquilo que a gente não quer para nós, a gente não faça com os outros, né? Então pensemos nisso e agirmos no bem. Então, neste momento, vamos solicitando e agradecendo a presença de todos os nossos mentores, os mentores individuais de cada um de nós aqui dos presentes, o mentor responsável por este programa, né? Tanto o mentor espiritual, quanto os mentores aqui da Terra, que fazem com que este programa vá ao ar, né? Nossos amigos da Rádio Web Cristo Consolador, os mentores dos nossos lares. Vamos cumprimentando, agradecendo por essa presença, eles que sempre nos auxiliam, desde quando nascemos, muitas vezes até antes, esse anjo amigo, designado por Jesus para nos acompanharmos, sempre nos orientando, nos protegendo, nos aconselhando, então que possamos estarmos cada vez mais receptivos e perceptivos, pois é através da intuição que a melhor comunicação com esse nosso mentor, com esse nosso anjo de guarda, normalmente são as primeiras impressões que temos em nossa mente, é a palavra dele vindo do alto, do plano espiritual, para nos auxiliar, que possamos confiar mais em nossas intuições e ouvirmos, estarmos cada vez mais alinhados com o nosso mentor, com o nosso anjo de guarda. E vamos agradecendo e já pedindo que ele nos conduza à presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que também nos envolve no seu manto de luz azul celeste, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, como falamos aqui na mensagem inicial, quando achamos que não tem mais saída, quando achamos estarmos abandonados, vamos nos lembrar do amor da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que jamais nos abandona, sempre nos protege, nos amando com todo o amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho. Possamos sentir o seu manto redentor, nos dando todas as energias, todas as condições para nos fortalecermos, juntamente com o nosso anjo de guarda, nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecemos a nossa mãe querida e ela já nos conduz na presença do seu filho amado, nosso irmão maior, nosso mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que ele fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos, principalmente na questão do amor e da caridade, na qual falamos nas mensagens iniciais. Possamos mirar no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando em pessoas melhores cada dia,
que seja um pouquinho só. Mas que assim vamos deixando o homem velho de lado e vamos nos transformando. Para quem sabe estarmos ganhando novas missões, novas responsabilidades, não só aqui no nosso planeta, mas principalmente no mundo espiritual. Então vamos agradecendo a esse nosso irmão e pedindo que ele já nos conduza na presença do nosso Pai Maior, Criador. Que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações, por nossas faunas, floras, enfim. Vamos agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. Com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos pedindo licença, autorização a todo o plano espiritual aqui presente para darmos início a mais um programa, eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, já envolvendo com muito amor e muito carinho a nossa convidada de honra hoje, a nossa querida Célia, e também a Verinha, que vai fazer a leitura inicial e as suas explanações, que ela também esteja bastante intuída e nós muito receptivos para mais uma noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, companheiros que estão aqui conosco, os que entrarão no programa gravado, muito boa noite. E mais uma noite, né, de reflexão do livro, esse livro maravilhoso, chama Fonte Viva, que é com o mesmo nome da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o item 176, necessidade do bem. Então, né, a necessidade do bem, né? E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desastroso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas, envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendo-nos o apóstolo Paulo:
e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo a construção do reino do amor. Fantástico, né? Esse puxãozinho de orelha dessa noite, né? Que vem de encontro, né? Que nada é por acaso. Abrir, né? A mensagem do nosso companheiro irmão José, que veio também, né? Dentro desse mesmo tema, falar para que a gente tenha, né? Esse amor, esse carinho, esse olhar, né? E voltando ao texto, e duas partes nos chamam muito a atenção logo de cara, né? No primeiro parágrafo, que eles dizem assim, ele diz assim, que as instituições, né, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros observam uns aos outros, né? Então, ao invés de nós trabalharmos, nós ficamos observando esse, aquele, o que o outro faz, o que não faz, e eu vou fazer, mas ele está fazendo, ele não está fazendo nada, ou que ele só faz isso, e eu carrego o piano e toco, né? Fazemos isso, infelizmente, né? E ele está falando aqui a nível de instituição, né? Que é onde nós iríamos, né, teoricamente, colocar a prática do bem, mas podemos levar essa situação em todos os nossos setores, né? Dentro da sociedade, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho material. E ele também continua no terceiro parágrafo. A censura e a reprovação indiscriminada, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva corrosivo na plantação, ou seja, algo que está começando a germinar, está começando a brotar, nós acabamos, né, por fazendo esse corroer, né, fazer essas reprovações, esses desatinos, né, devastador, né, que é o nosso comentário, porque a palavra ela tem força, né? A palavra ela tem, ela vai e não volta mais, né? Então uma palavra mal colocada, de repente a gente derruba, como ele coloca aqui, aquele que está iniciando, né? Aquela plantinha está começando a germinar, está começando a brotar, e a gente vai lá e derruba. Muitas das vezes a gente até escuta, né? Nossa, jogar um balde de água fria, né? Que a pessoa está lá, todo animado, todo, né? Aí vem aquela pessoa com aquela palavra e consegue, né? E com as nossas fragilidades, né? Com as nossas dificuldades, o que a gente faz? A gente abraça, né? Essas palavras negativas, a gente abraça, a gente traz para nós, a gente acredita naquilo que aquelas pessoas estão falando e não colocamos o nosso potencial e nós não deixamos que o outro, né, coloque seu potencial, e muitas das vezes nós também, né, se somos nós que estamos ouvindo, nós também acabamos por permitir que o outro fale e nós passamos a acreditar que não temos capacidade, que não nascemos para aquilo. Ah, não, o Alessio, sim, o Alessio fala muito bem, o Alessio tem condições de fazer uma preeleição, tem uma condições de levar uma sopa, né? A Célia, sim, nossa Célia, na seara dela, ela derruba, ela faz, né? Eu não tenho essa capacidade. E a gente vai acreditando, né? Nós vamos acreditando. E Jesus veio nos falar sobre os nossos talentos, a nossa potencialidade, para que a gente não enterre, né? E, infelizmente, como diz Emmanuel nessa noite, que a gente não faça isso. Que a gente não jogue, né? Vamos dizer assim, essa água, né? Que a gente não jogue essa situação para o outro, né? Levando o outro a acreditar que não tem condições de fazer, como se nós tivéssemos, né? Como
Nós já temos, não, já sei fazer, né? O outro não. E já estou passando, tá, Lécio? Já vou passar para a Célia. Tem a historinha, né, que é uma metáfora, né, do sapo. E os sapos estão lá na lagoa e teve uma disputa de quem poderia subir numa torre ali próximo, né, àquela lagoa. E a gente sabe, né, o sapo molhado, né, subir, né? E aí alguns vão até tentar subir, né, a torre. E os outros ficam lá embaixo, sabe, né? Fazendo algazarra, gritando, né? E muitos falando palavras negativas mesmo. Não vou conseguir, é muito alto, não sei o quê. E muitos foram ouvindo, né? E desistindo, achando que não tinha mesmo condição de estar subindo até o final da torre, como era, né? Pela disputa. E aí, um chega e todo mundo começa a aplaudir, até aqueles que estavam falando, né, contra, aqueles que estavam falando que não ia conseguir, aplaudem também, né, começam a aplaudir, porque nós fazemos isso, né, a gente muda de ideia assim, né, da noite para o dia. E aí foram ver que ele era surdo, por isso que ele chegou, que ele conseguiu, porque ele não foi dando ouvidos, né? Então, muitas das vezes, precisamos. É claro, não no sentido de não observar, de não ouvir o que as pessoas falam, né? De conselho, não é nesse sentido. Emmanuel não está falando aqui nesse sentido. Emmanuel está nos falando nessa noite justamente daquelas palavras que derrubam, né? Daquelas palavras que não deixam o outro caminhar. Então, que a gente faça como sapo, né? Que a gente não escute e que a gente siga o nosso caminho, que sigamos em frente. Não é mesmo, Célia? O Alessio já está me olhando, né? Já estou passando. Verinha, Emmanuel, nessas considerações, ele é claro e objetivo, né? Nos lembrando e nos chamando a atenção para essas regrinhas básicas, não é? E que nós temos que ter de cor e de salteado, não é? Que é aquilo, colocar em prática, não é? Fazer ao outro ou com o outro aquilo que nós quereríamos ou queremos que o outro faça para conosco, não é? E nós temos essa teoria no Livro dos Espíritos, no Fonte Viva, no Evangelho, não é? E é só colocar em prática. Como dizem, não é? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Isso é maravilhoso, porque nesse texto ele vem falando de fraternidade, não é? De caridade moral, para que se faça esse bem que nós queremos que faça conosco e que nós necessitamos fazer para com o nosso próximo, não é? Porque nós queremos muito receber, mas nós fazemos determinada coisa, não é? Então, para linkar essa nossa leitura, eu até separei aqui, Verinha, do Livro dos Espíritos, a questão 886, e que ele completa tudo isso e mais alguma coisa, que é caridade e amor do próximo. 886 a questão. E daí pergunta-se, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E lá eles vêm respondendo: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros com os nossos irmãos, por nossos irmãos também, não é? E no Evangelho,
maravilhoso que tem lá, né? O homem de bem, no capítulo 17, o item 3. Então, tem várias, né, enunciações, e no final de falar sobre o homem de bem, no capítulo 17, item 3, que vários de nós já falamos também, né? O homem de bem, não é? Então, no finalzinho de todas as enunciações desse item 3, ele vem lá, o homem de bem, enfim, olha, o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Então, não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Olha que beleza, não é? Desse capítulo 17, O Homem de Bem, em que ele vem fechando depois, quem puder e quiser. É belíssimo esse capítulo 17, e vem de encontro à necessidade do bem com o homem do bem. E ele vem elencando várias enunciações. Isso é maravilhoso para nós podermos entender esta tal necessidade do bem que eu quero e que eu preciso fazer com o meu próximo, né? Então, em suma, o que eles dizem para nós, não é, que estamos aqui sedentos em melhorar, não é? Sedentos em evoluir, não é? Então, ele diz que nós precisamos ser compreensivos, tentar entender o outro, né? Ouvir. Muitas vezes nós queremos falar, né, as nossas experiências, o nosso achismo para tal pessoa, como a Vera falou, não é? Apontando os dedos, nós discriminamos, né? Nós julgamos, nós criticamos, não é? Então, se nós queremos estar ali, ó, tentando fazer o bem, nós precisamos estar atentos a isso tudo que eles nos falam, não é? Porque nós estamos nesse mundo de prova e expiação. Isso é certo. Nós não estamos à deriva de nada. Muitos não acreditam que nós estamos evoluindo, não é? Mas imagine se nós olharmos lá atrás, não é? Nas reencarnações passadas, há tantos anos atrás, o que nós fazíamos, não é? Nós colocávamos fogo na pessoa e aplaudíamos. Olha que bacana. Olha como hoje nós estamos melhor. Sim, nós não estamos num barco à deriva, não é? Nós estamos aqui nessa vinha tão preparada, nesta convocação, nesse chamamento, não é? Para nós estarmos aí na nossa evolução. É difícil? É difícil. Porém, nada disso é impossível, não é? E pedem pouco para nós. Olha, você tem que, a partir de hoje, ou a partir do momento em que você nasceu, você será isso, isso e isso aqui. Não, é aos poucos. Olha como se pede pouco de cada um de nós. É pouco, olha, hoje, como Santo Agostinho fazia, né? Essa playlist que ele sempre fazia toda noite, né? Olha o que eu fiz hoje. Hoje eu sorri, não é? Hoje eu ouvi mais. Hoje eu ajudei tal pessoa, não é? Hoje eu pude olhar com outros olhos, não de crítica, né? Não de julgamento, né? Não apontando o meu dedo. O que eu fiz hoje, não é? Santo Agostinho já fazia essa playlist, né? Um homem de bem, não é? Se todos esses irmãos conseguiram, por que nós não iremos conseguir? E aos poucos, é devagar, não é? Não é, nosso irmão Alessio? Prazer e honra estar aqui com você hoje também. Que maravilha! Podia ficar ouvindo aqui até amanhã de manhã, sem problema nenhum. Muito obrigado. Mas
bem verdade, né? Essa questão da gente poder agir no bem de acordo com a necessidade. E cada um tem uma necessidade diferente. Cada um de nós temos necessidades diferentes. Mas todos nós sabemos que a caridade é para todos, né? Então, independente da necessidade diferente de cada um, a solução é a mesma. É o bem, é agir no bem. E o que é o mal, né? É justamente a ausência do bem. Então, a gente está de acordo com o capítulo 20. Por que é a necessidade do bem? Por que o bem hoje é uma necessidade? O capítulo 20 lá do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a resposta. Os trabalhadores da última hora. Por que da última hora? Porque nós já falamos que o planeta passa por uma transformação, em que, quando ele passar e já está em fase de transição para um planeta de regeneração e deixar de ser um planeta de provas e expiações, quem vai habitar a Terra? Esses espíritos que agem no bem. Então, nós temos a necessidade do bem para podermos viver no bem. Porque essa vai ser a condição do nosso planeta que já está se transformando. Então, a gente tem a necessidade do bem agora. Só que a gente, né, como a Vera até citou um exemplo lá dos sapos, a gente tem essa condição limitadíssima, né, de poder atuar, de poder sermos ousados no bem. Para a gente falar mal das coisas, para a gente reclamar, para a gente criticar, a gente é tão bom, a gente é tão rápido, a gente é tão assim proeminente, proativo, né? Quando vai criticar alguém, quando vai apontar o dedo para alguém, quando vai fazer fofoca. Então a gente acaba não fazendo isso para o bem. E aí o grande exemplo disso é Paulo de Tarso, porque ele, da mesma força que ele usava na pele de Saulo de Tarso, caçando os cristãos, quando ele entendeu a necessidade do bem na vida dele, ele mudou. E com a mesma afinco, né, força, ele agiu no bem. E foi um dos maiores, né, junto com Pedro ali, com outros, maior trabalho do apostolado, de termos, se hoje nós estamos aqui estudando o cristianismo, devemos muito a eles, principalmente Paulo, Pedro, né? Porque eles agiram no bem, com a mesma força. Mas a gente não. A gente, assim, que nem a gente brinca, né? Para comer um leão, para trabalhar um gatinho. Então é mais ou menos isso. Para a gente fazer coisa errada, para a gente deixar o orgulho, o egoísmo de lado, nós estamos tudo leão. Mas na hora de ajudar, aí vira um gatinho, né? E muitas vezes acontece isso até na própria sociedade, de um modo geral, né? Que nem a Vera destacou essa questão de apagar a luz do outro, né? De jogar um balde de água fria, de matar ali na raiz. Isso a gente vê com tanta frequência nos ambientes de trabalho, porque a gente passa praticamente 1/3 da nossa vida nos ambientes de trabalho, né? No trabalho, trabalhando. Ou a gente está trabalhando, ou a gente está estudando, ou a gente está dormindo, normalmente, ou está em família, né? Está em casa, que também é um grande trabalho. Então, a gente está basicamente dividido nessas três partes. E no ambiente de trabalho acontece muito isso, né? Às vezes a gente vai numa entrevista, acho que a Daniela está aqui, ela é de RH, ela vai, acredito que ela vai concordar. A gente vai numa entrevista, numa empresa, e o que é ressaltado? É a experiência que você tem no lugar A, na experiência no B, a experiência no C. Eu falo, nossa, que interessante, você vai contribuir muito aqui para a empresa. Gostei das suas experiências, né? Fala um pouco delas, aí a gente está lá. E quando a gente vai começar a trabalhar, a gente está lá na primeira reunião que tem, e aí a gente fala assim, olha, lá na onde eu trabalhava, era assim que a gente... Não, você não entendeu. Aqui é assim que funciona. Então a gente é contratado para trabalhar por causa das experiências de outros lugares, mas quando a gente vai pôr as experiências para mudar, para melhorar, vem alguém e já fala isso. Não. Aqui não é assim que funciona. Aqui o negócio é assim, assado, e pronto, acabou. E aí a gente apaga aquela chama, aquela vibração, porque você tenta uma vez, tenta 2 vezes. Na terceira, a gente já fala, agora também, então... Aí a gente acaba se enquadrando naquele normal de todos e as coisas não andam. Então, quando a gente traz esses exemplos para a nossa vida, nós somos assim também.
Às vezes a gente vai lá e estuda, né? Vai no centro espírita, faz o estudo, pega o diploma, vamos trabalhar, vamos lá, não vejo a hora de ir na Câmara de Passe, não vejo a hora de fazer uma pré-eleição. Aí, primeira vez que alguém fala alguma coisa, fala, olha, você está falando um pouco alto, olha, não é assim que faz o passe. Pronto, a gente já murcha e a gente não quer mais nada. Lá não, deixa para lá, eu não estou preparado, eu não estou pronto, não é assim. E aí a gente sempre fala, né, Verinha, se a gente fosse estar pronto para darmos uma pré-eleição, para participarmos de um programa ou para ir fazer alguma coisa, a gente não é nunca, né? Agora, o que a gente tem que olhar é para o outro lado. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, como vocês muito bem colocaram, quando vem pessoas até nós, quando a gente tem uma situação diante de nós que a gente precisa conversar, que a gente precisa orientar, se veio, se apareceu, é porque é a gente que tem que tomar conta ali naquele momento. A gente tem que acreditar em nós. Nos inspirarmos em outras pessoas, zero de problema. Mas nós darmos o primeiro passo. Porque senão a gente fica igual aquela história dos macacos, né? A Verinha contou, vou falar rapidinho, viu, Verinha? Que agora é você que está olhando no relógio aí. A Verinha contou a história dos sapos, mas a dos macacos também serve, né? Foi feito lá atrás, né? Em outra época, um experimento com 3 macacos e colocaram assim uma banana, umas 2, 3 bananas no alto de um poste. E aí toda vez um macaco ia lá, subia, vinha os outros e jogava água nos outros 2. Aí o outro ia, os outros 2 tomavam chuveirada, tomavam água. E ficou naquilo, um bom tempo. Quando eles estavam sequinhos, que o primeiro ia lá pegar, os outros 2 iam lá e batia nele. Fala, não vai subir não, senão nós vamos se molhar de novo. E assim foi indo durante um tempo. Aí tiraram um dos macacos e colocou um outro que não sabia de nada. E não parou mais, ninguém jogou mais água a ninguém. Quando esse que não sabia de nada ia subir, os outros 2 iam lá e já batia nele, sem ter tomado banho, sem ter água. Aí tirou mais um e colocou outro. Aí ficou 2 que não sabia. Quando esse outro, segundo, aquele primeiro que não sabia, mas apanhou, começou a bater também. E assim foi indo. E depois tirou o terceiro que tomou o banho e colocou o outro. E quando esse outro ia subir, os outros 2 batiam. Então, quer dizer, chegou uma hora que os 3 que ficaram tomando banho cada vez que subia já saíam do experimento. E os 3 novos, que nunca tomou chuveirada, nunca tomou água, quando alguém subia, os 2 iam lá e batia. Mas não sabia por quê. Simplesmente era assim que se fazia. E nós somos assim. Então, toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa e alguém vem e joga água no nosso chope, né, Verinha? Joga água aí num balde de água fria, a gente apaga. Aí a gente se assemelha a essa situação. Então, nós temos que ser ousados no bem, como nós somos para fazer coisa ruim, né? Vamos fazer coisa errada. Então, se algum daqueles ousassem a subir e pegar a banana, mesmo às vezes apanhando, via que não ia acontecer nada. Mas nenhum foi ousado, ficava cedendo a pancada dos outros. E a gente faz isso com a nossa vida. Então, a chamada do Emmanuel aqui é que vamos agir no bem. Que se vier alguém dar banho na gente, jogar água na gente, tentar agredir a gente, vamos insistir no bem. Porque se a gente não insistir no bem, nós não vamos estar usufruindo do nosso propósito de vida, que é melhorar. Então vamos pegar toda essa garra que a gente tem, essa força que a gente tem quando a gente faz coisa errada e aplicarmos isso no bem. Porque a vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas é que vai fazer quem a gente é. Então, o mesmo trabalho que dá para agir de uma forma negativa é o mesmo trabalho que dá para agir no bem. Só o que nós vamos colher lá na frente é de acordo com aquilo que nós plantarmos, né, Verinha? Ah, sim, é. E pegando esse gancho, né, como diz o nosso companheiro Leandro, né, eu já vou fazer minhas considerações também, né, e depois passar para o Alessio, e depois a gente passa para você, tá bom, Célia? Que aí você faz seu comentário, fica à vontade, tá? O Alessio não vai olhar para o relógio para você, não, tá bom?
E falando nisso, a gente precisa mesmo estar pautado, né, nessas ferramentas, porque a gente precisa dessa força, né? Como esses macacos não tinham, né, aonde se pautar para ter força, para ter coragem de enfrentar, de ir um passo adiante. Nós temos muitas ferramentas. A Célia aqui leu e o Alessio leram, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, as leituras aqui que nós fazemos, essa coleção maravilhosa e tantas outras, né? Dessas obras, né? Desse trabalho maravilhoso do nosso irmão Chico Xavier, que também foi um sapinho surdo, né? Ele não se deixou levar, ele continuou, foi firme. Então, que a gente use também essas ferramentas e esses exemplos. E dentro das ciências, né, como o próprio Allan Kardec sempre falou, né, do pilar do Espiritismo, nós temos, dentro da pedagogia, os 4 pilares, né, que foi feito pela Unesco, um relatório da Unesco, né, que são conceitos que fundamentam, né, a educação. Na Comissão Internacional sobre a Educação do século XXI. Esses 4 pilares da educação, só resumindo, né, diz assim, que nós precisamos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Então, veja todos esses passos, né? Então, esses instrumentos de leitura, de palestra, de cursos que a gente faz, esse aprender a conhecer. Mas não para aí, né? Como vocês bem colocaram, não para aí, só conhecer. A gente precisa ir além, a gente precisa dar mais um passo, né? Na nossa transformação. Aprender a fazer. E como eu faço, né? É na prática, é no dia a dia. Vendo que aqui desse jeito não deu certo, indo para o outro lado, como a Célia comentou, do Santo Agostinho, fazendo essa reflexão sobre as nossas atitudes, os nossos conceitos, como eu fiz hoje, por que não deu certo, por que eu não consegui auxiliar, o que me impediu ali de ter auxiliado se eu podia, né? E esse conhecer, né? Esse aprender a fazer. E aí nós vamos chegar no aprender a ser. Seremos melhores, né? Seremos pessoas melhores, com certeza. Paulo fez isso, né? Paulo, se a gente vê a história de Paulo, tem a nossa companheira, né, a Anice, que adora, né, a história de Paulo. Nós vamos ver que ele fez isso bem antes da Unesco, bem antes, né, dos pilares. Ele fez isso, né? Ele foi conhecendo, ele foi fazendo, e tantos outros, todos eles, né? E aí o último, que é o último pilar, que é aprender a conviver. Então, depois que tivermos tudo essa, vamos dizer, essa bagagem, né, nós vamos conseguir aprender a conviver, nós vamos aprender a respeitar o outro, o limite do outro, né? Como Emmanuel nos fala aqui nessa noite. Nós não vamos precisar apontar o defeito, porque nós vamos respeitar, nós vamos saber respeitar o limite do outro, nós vamos saber até onde nós vamos, né? Até onde podemos ir, e não vamos apontar dedo, não vamos julgar, não vamos ficar observando as suas questões negativas, seus defeitos, porque vamos ver que também nós temos, né? Porque nós já nos conhecemos. Então, nesse sentido, nós vamos respeitar mais o outro, né? Porque vamos nos reconhecer também, né? Nesse caminhar, né? E já estou terminando, viu, Alessio? Nas minhas considerações, eu adoro esse livro aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, que é Contos dessa Outra e Outra Vida, do Irmão X. E tem um item aqui que eu sempre falo desse item, né? Que é o 24, o anjo, o santo e o pecador.
Só que eu acho que tem tudo a ver com a noite de hoje também, né? O anjo vem pedir ajuda e tem um santo lá parado, né? Uma pessoa que se diz santo parado na porta da igreja e um pecador que está sempre por ali, em volta, né? Em volta do santo, né? E ele sabia que ele era pecador. E o santo se sentindo o próprio, né? E aí o anjo vem pedir ajuda para auxílio. O santo, né? Fica aqui o convite para ler na íntegra, né? O anjo, o santo fala: não, eu não posso me envolver, eu não posso ir ajudar. O pecador, né? Como ele era pecador, se conhecia, né? Sabia das suas condições, ele fala: não, eu vou. E aí, sempre que o anjo pedia ajuda, ele vinha pedir ajuda, quem se prontificava? O pecador. O pecador se prontificava a ir lá com o anjo auxiliar. E passado o tempo, chegou um período, uma hora que o santo desencarnou, e no seu desencarne, ele vê uma luz muito forte chegando ao seu encontro, né? Uma luz muito forte mesmo. E aí, quando chega bem perto dele, ele reconhece que é o pecador. E aí ele pergunta para o pecador: como você conseguiu essa luz? E o pecador simplesmente, né, sem julgar, sem falar: não fiquei parado que nem você, nada disso, né? Porque nós faríamos isso com certeza. Ele fala: caminhei. Simples, né? Ou seja, se caminhou, foi viver, conviver, foi se reconhecer, foi fazer, né? Foi fazer o bem. E assim que nós precisamos, né? Admitir que somos esse pecador e caminhar, né? Nesse caminho do bem, como Emmanuel nos convida na noite de hoje, né, Alessio? Já vou rapidinho passar para você. Boa noite a todos, companheiro, muito obrigado, muito feliz. Esse texto maravilhoso, que a gente possa refletir mais sobre ele. Isso aí, Verinha, sem dúvida. E temos que pôr a mão na massa, é isso aí como você colocou, né? Vamos lembrar do que a gente falou no começo, né? Nosso advogado no plano espiritual são as nossas ações, a nossa caridade. Então não vamos nos acovardar, não vamos recuar diante da primeira dificuldade, vamos nos lembrar das histórias, né, do sapinho, das histórias dos macaquinhos, e vamos em frente, vamos seguir, porque dificuldade terá, mas são elas, né, são essas dificuldades, esses desafios, que são as nossas provas, né, para ver se a gente passar de ano, senão a gente não muda de etapa. Então, vamos nos lembrarmos desse puxãozinho de orelha de Emmanuel, vamos nos inspirarmos naqueles que já estão melhores do que nós, porque a gente parece que tem vergonha, né, de reconhecer pessoas que são exemplos para nós. Então, os bons exemplos, eles não são inspiradores, não para a gente ter inveja, não para a gente ter ciúmes, a gente tem que se espelhar em pessoas que fazem o bem e que estão em situações melhores do que nós, para que nós também possamos nos melhorarmos, né? E isso não quer dizer que a gente tem que ter a pretensão de querermos virarmos santos, porque sabemos que não é assim que funciona, né? Faz parte de todo um processo. Então, o tempo é agora. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo já nos traz a receita. Fora da caridade não há salvação, né? O tempo é agora. Os trabalhadores das últimas horas somos nós, porque não temos mais tempo. Então, vamos agir no bem. Vamos praticar o bem. Vamos plantar o bem. Porque é o que nós iremos colher aqui e principalmente no plano espiritual. Eu agradeço a honra de estarmos aqui, mais uma vez com a Célia, com os nossos amigos aqui que já estão nos acompanhando no programa ao vivo, aqueles que vão entrar no programa gravado também, meu muito obrigado, até a próxima. Já vamos passando então para que a Celinha possa fazer aí as suas considerações e o encerramento. Muito obrigado a todos. É maravilhoso essa leitura, né? Que nós, aos poucos, nós iremos descobrir que nós podemos, né? E fazer o bem para nós, aos poucos, nós iremos tornando rotina, nós iremos tornando hábito,
nós iremos percebendo que é uma prioridade e piloto automático. Muitas vezes nós não estamos no piloto automático do bem, não é? Porque ainda somos orgulhosos, egoístas, não é? Mas esse bem que todos nós estamos buscando e temos que buscar, não é? Porque fora da caridade não há salvação, não é? Então, nós iremos entrar sim nesse piloto automático do bem, não é? Nós iremos perceber em nós somos sim, né? Mal educados, indisciplinados, somos muitas vezes muito doentes por A e B, não é? Mas que para nós sanarmos tudo isso daí é o bem, é a caridade, não é? É tirar essa nossa trave e não ver no outro esse pequeno cisco, não é? Porque nós deixamos de fazer esse bem porque nós vimos lá um cisquinho no olho do outro e não percebemos essa trave no nosso olho, não é? Então, aos poucos, nós iremos caminhar para isso. Ninguém ficará para trás, porque nós somos filhos perfeitos de Deus. Nós estamos aqui, sim, para progredir, não é? Aos poucos, não é pedido nada de muito para nós, é aos pouquinhos, né? E nesses ensinamentos todos que nós reparamos aqui, né? Nós vimos essa necessidade do bem, né? Para nós estarmos evoluindo, porque para aqui nós chegamos, não é? E quando nós chegarmos lá, fez o quê? Fez o bem, tirou a trave do seu olho e não viu o cisco do outro, não é? Então a nossa cara não vai trincar, porque nós estamos nos esforçando, porque nós estamos sim na nossa melhor versão, não é? É difícil sim, porém não é impossível de nada. Nós iremos conseguir. Correu atrás como ele fez, ele caminhou, e é isso que nós temos a fazer. Caminhar, correr atrás, não é? Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigada. Prazer e honra estar aqui mais uma vez. Aos que estão presentes ao vivo, ou que irão assistir posteriormente. Verinha, muito obrigada, gratidão. Alessio, gratidão por estar aqui, não é? Que oportunidade que nós temos para estar fazendo o bem. Iremos conseguir com a graça divina. Então, eu gostaria de pedir a vocês, nesse momento, não é? Para nós finalizarmos, cerrar os nossos olhos, se possível, elevar a nossa mente ao plano do Espírito, inspirar profundamente, expirar devagar, que possamos, irmãos queridos, refletir em todas essas nossas palavras e colocar em prática. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Obrigada, Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão governador planetário. Obrigada, Maria Santíssima, que nos conduz nos seus braços fraternos de amor. Obrigada, nosso Deus, que nos fez por amor e com amor. E através dessa união, dessa egrégora de paz e de amor, vamos distribuir essas luzes aos 4 cantos do universo. Onde haja dor, onde haja sofrimento, que esses irmãos possam sentir de todos nós o melhor que trazemos dentro do nosso coração. Obrigada ao meu mentor individual, obrigada ao mentor de cada um de vocês por esta grande oportunidade. Obrigada aos mentores da Rádio Web Cristo Consolador, que nos proporciona tamanha oportunidade de ensinamentos, de aprendizagens sublimes para o nosso dia a dia. Gratidão, gratidão a todos por tanto e por tudo.
que a paz de Deus esteja conosco e que possamos estar de outras vezes aqui juntos nessa egrégora de paz e de amor. Gratidão. Em nome de Deus e em nome de Jesus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Amém. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigado. Fiquem todos, desculpa, com Deus. Vamos vibrar em forma de rosas multicolorida, entregando na mão da nossa companheira Célia, do nosso companheiro Alessio, todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, aos que entrarão no programa gravado, que recebam essas vibrações de amor, de luz, de paz, de perseverança, que possam levar essas vibrações de amor a essa noite, a essa semana e por toda a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Célia, muito obrigado. Alessio, Eu que companheiros que estiveram agradeço. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, Saninha. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Gratidão. Como diz a Célia, Alessio, prazer e honra. Prazer e honra. Prazer e honra estar aqui. Gratidão. Gratidão. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.